Urgente, urgente. Tem notícia importante chegando e já está repercutindo em todo o Brasil. Está causando alvoroço em Brasília. Olha só que curioso. Alexandre de Moraes fez um discurso abjeto ontem, enquanto ele estava condenando Eduardo Bolsonaro num processo que ele nem sequer foi citado. Como você sabe, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Então, para poder responder a um processo, ele deveria ser citado, receber uma intimação. Isso deveria acontecer por uma carta rogatória, seguindo todo um trâmite da jurisdição, da ligação entre Brasil e Estados Unidos. Alexandre de Moraes negou tudo isso. E no discurso dele, ele falou abertamente: Eduardo Bolsonaro está fazendo isso para fugir da justiça. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Paralelamente e simultaneamente, esta mesma pessoa, Alexandre de Moraes, esse cara aqui, está sendo agora condenado nos Estados Unidos à revelia. Sabe por quê? Porque ele não mandou representação. Eu vou te explicar rapidamente. Alexandre de Moraes foi para cima das empresas nos Estados Unidos sem seguir os trâmites legais, tá? As parcerias das jurisdições internacionais, sem fazer carta rogatória. Ele foi direto, mandou direto mensagens para empresas americanas em território americano para que fosse censurado o discurso de pessoas em território americano, desrespeitando completamente a soberania dos Estados Unidos. Agora ele sofre um processo por isso. Pediu para que a AGU, Messias, o defendesse. Sabe o que o Messias fez? Mandou uma carta meia boca, basicamente falando: olha, não faz nada contra ele não, mas nós não estamos defendendo ele. Nós estamos apenas pedindo para que vocês não o julguem porque ele é o ministro do STF. Só que as ações do Alexandre de Moraes foram ações que não podem ser consideradas dentro de um receptáculo de ações de ministro do STF, porque ele não seguiu o trâmite legal para tentar ir contra empresas dos Estados Unidos. Ele foi um louco, aí o CPF dele enlouqueceu, ele achou que poderia mandar censurar a pessoa na empresa dos Estados Unidos em território americano. Aí ele tinha um prazo para poder fazer sua defesa. O prazo venceu, ele não apresentou a sua defesa. Alexandre de Moraes agora vai ser julgado à revelia. Rumble e Trump Media pedem julgamento de Moraes à revelia. O que é a revelia? É quando a pessoa nem sequer apresenta a defesa. Ele sim está fazendo o que ele acusa o Eduardo Bolsonaro de estar fazendo. Ele sim está fazendo isso. Cara, é muito... E ele chega na cara de pau lá no plenário e faz aquele discurso todo defensor da soberania e defensor da democracia e que a justiça não pode ser feita de palhaço. Você tentou fazer a justiça americana de palhaço. Só que você foi intimado por e-mail da mesma forma que você já intimou dezenas de pessoas, sem seguir o devido processo legal, e agora vai ser condenado. Pedaço da matéria. As empresas Rumble e Trump Media, essa última ligada ao Donald Trump, pediram à Justiça Federal da Flórida que o ministro Alexandre de Moraes do STF seja julgado à revelia no processo movido contra ele nos Estados Unidos. Em petição apresentada nesta quinta-feira, as empresas afirmam que Moraes foi citado por meio de um procedimento autorizado pela própria Justiça americana e tinha até o dia 15 de junho para se manifestar. Segundo os autores da ação, o ministro não apresentou resposta, não pediu prorrogação de prazo e tampouco constituiu defesa do processo. Por quê? Porque não tem defesa. Ele sabe que o que ele fez foi errado, mas ele achou que o que ele fazia no Brasil poderia ser feito em território americano e não daria em nada. Agora ele vai ser condenado. Eu, sinceramente, acho que isso não dá prisão. Vai ser uma multa absurda, que daí se ele não pagar, aí sim pode vir cautelares ou ações mais enérgicas. Mas ele já está com visto cancelado. Ele já não pode ir para os Estados Unidos. Fala-se nos bastidores de uma nova restabelecimento da Magnitsky. A vida do Alexandre de Moraes não vai ser fácil. E aqui vem a parte que eu quero terminar esse vídeo. Ano que vem, quando nós fizermos a maioria no Senado, nós vamos empichar este cidadão que destruiu a nossa democracia, o nosso Estado Democrático de Direito, que hoje coloca medo no coração das pessoas e faz com que 60% do povo brasileiro tenha medo de dar opinião nas redes sociais, que colocou Débora no batom na prisão por 14 anos, que condenou um cara a 14 anos por dar R$500 numa vaquinha de ônibus, que está com o Felipe Martins preso, que condenou Bolsonaro num dos julgamentos mais abjetos e absurdos da história do nosso país. A história do Alexandre de Moraes vai acabar. Ela vai acabar e vai ser muito triste. E vai acabar dentro da Constituição, com a maioria no Senado, e ele sofrendo o impeachment. E aí, meu amigo, vai ser uma semana de festa ininterrupta no Brasil.
Patriota, você já sabe, a sua missão é simples. Like, comentário e compartilhamento. Vamos provar para o algoritmo que o Brasil está à direita de Deus. Olha, esse papo acho que é de pouca relevância. É simplesmente uma distração. Caso o ministro responda como pessoa física, caso responda Estado brasileiro, tanto faz. O réu tem 21 dias, agora já 19, desculpa, 20 dias, agora 20 dias para responder. Do jeito que ele quiser, com o Estado brasileiro, sem o Estado brasileiro. Isso vai, se ele deve responder como pessoa física ou em sua função oficial, vai ser determinado pela Corte Federal nos Estados Unidos, não vai ser determinado pelo papo mediático no Brasil. O importante seria que ele responda, o qual a gente está aguardando respeituosamente. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Em relação a vias diplomáticas, o governo brasileiro e Alexandre Moraes já foram notificados de todas as formas imagináveis. Quando o caso começou, o assunto foi levantado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Teve umas comunicações que se tornaram de conhecimento público faz mais de um ano atrás. O Departamento de Justiça cobrou o governo brasileiro, ao Itamaraty, pela violação do tratado entre os dois países e a Convenção da Haia. Porque a conduta do ministro foi, obviamente, totalmente ilegal. Um juiz estrangeiro não pode forçar empresas e pessoas físicas dentro do território americano protegidas pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos a cumprir com mandados estrangeiros sem conhecimento do governo americano e da justiça americana. Assim como seria a mesma situação no Brasil. Eu fui procurador federal nos Estados Unidos, tá? Quando a gente fazia investigações internacionais, só para te dar um contexto, e a gente queria entrevistar uma testemunha no Brasil, o protocolo entre os países requeria que o Ministério Público Federal fosse notificado com antecedência e a Polícia Federal, e que o MPF e a PF tenham a oportunidade, se eles escolherem, de participar da entrevista de uma testemunha no Brasil. Os Estados Unidos sempre cumpriu e respeitou isso. Assim como os Estados Unidos sempre respeita que mandados da justiça americana são encaminhados pela autoridade central brasileira. Então, quando a gente processou Alexandre Moraes, a gente seguiu o caminho jurídico certo. Por isso que estamos aqui demorados 460 dias e agora o processo vai andar com muita força. Porque o governo americano e acho que a justiça americana se cansaram de dar oportunidades para as autoridades brasileiras, para Alexandre de Moraes responder. Então, já começando em maio, abril, maio de 2025, o Departamento de Justiça cobrou o Itamaraty. Respondeu o Ministério da Justiça por escrito, o Ministério da Justiça do Brasil, explicando que o que o Alexandre de Moraes tinha feito estava errado, não estava correto, mas que isso basicamente não aconteceria nunca mais. E essa documentação do Ministério da Justiça brasileiro de maio de 2025 também se tornou pública. Então, se vocês procuram, vão achar. Após isso, teve uma advertência do secretário Marco Rubio, acho que em maio de 2025, sobre as questões de censura. Depois, em começo de julho de 2025, teve a revogação do visto do ministro, até onde eu entendo. Depois, 30 de julho, teve as sanções econômicas impostas pelo Departamento do Tesouro. O presidente falou 50 vezes do assunto, o secretário do Tesouro falou muitas vezes do assunto. Nós emendamos nossa queixa na justiça americana em julho também de 2025. Por quê? Porque o Alexandre Moraes encaminhou uma nova ordem de censura, né? Não só que ele encaminhou em janeiro e fevereiro de 2025, sino que ele mandou de novo em julho de 2025. Após isso, em agosto, a gente começou o processo de tratado internacional e a convenção entre os países, que chama Convenção da Haia. Em setembro de 2025, o pedido da Rumble e da Trump Media para intimar o ministro chegou no Brasil, foi para a Autoridade Central Brasileira, a Autoridade Central Brasileira encaminhou certinho para o STJ, e aí o STJ declarou sigilo de justiça, algo extraordinário num simples processo de intimação civil,
convidou a se pronunciar a PGR, convidou a se pronunciar a AGU, mas, ironicamente, porque estamos falando de um caso de liberdade de expressão, todos se pronunciaram sobre sigilo, então ninguém sabe qual que foi o raciocínio deles, quais foram as justificações jurídicas. Então teve todo um processo em sigilo, do qual ninguém, nem o público, nem a Rumble, nem a mídia puderam participar ou ver, nem o governo americano. E aí a STJ determinou, acho que foi em janeiro desse ano, que se recusava a notificar ao ministro, sem explicação nenhuma. Uma decisão, de novo, em sigilo, não? A ironia de que tudo que é liberdade de expressão tem que ser tratado sobre sigilo. Bom, aí em fevereiro a gente voltou à justiça americana e explicou simplesmente fato por fato tudo o que aconteceu. A juíza se tomou 4 meses para deliberar e finalmente determinou o que é óbvio, né? Que é um processo totalmente politizado, que as instituições brasileiras não estão operando de uma forma normal, seguindo o processo jurídico, e, porém, o processo tradicional está indisponível. Então, por causa de todas as barbaridades cumulativas que começou com Alexandre, depois que AGU, PGR, etc., STJ fizeram para encobrir ele, todos os esforços de todas as autoridades foram descartados e a juíza autorizou de forma extraordinária que Alexandre receba o mesmo método de intimação que ele tentou encaminhar para o Rumble, por e-mail. Simplesmente responda ao e-mail que ele mandou com as ordens de censura sigilosas, ilegais, e encaminhe a intimação, que foi exatamente o que a Rumble fez ontem.